Nathalie Rittel, ela foi gestora de RH por muito tempo na PK Cable, Motherson, agora está cuidando internacionalmente, é isso? Training and Development Manager, Europa, América do Sul, treinamento, gestão. Enfim, é uma empresa gigantesca, mais de 200 mil funcionários. E seja muito bem-vinda aí no nosso congresso Talent Intelligence Brasil. A gente vem falar sobre recursos humanos, RH, ver o dia a dia, falar sobre as oportunidades vividas pela Stephanie. Conta um pouquinho disso tudo que você está vivendo nesses últimos anos aí, Stephanie. Então, olá para todos, né? Eu sou a Stephanie. Estou esse ano completou 15 anos na mesma empresa, né? Mas com muitos desafios. Então, comecei pequena como analista, fui crescendo, supervisora. Fui para minha primeira experiência internacional na Lituânia, onde eu fui gerente da planta de lá. Depois eu voltei ao Brasil, continuei na área mais complexa por alguns anos. E desde o final de 2024, eu fui para a Estônia, onde eu trabalho mais com a parte de treinamento e desenvolvimento, sendo gerente regional ali da Europa e do Brasil. Então, falando da Motherson, nós temos 200 mil colaboradores ao redor do mundo e 500 e poucas unidades produtivas. Então, um grupo bem grande, focado no automotivo, mas também presente em outras indústrias. Gigantesco mesmo, é bem raro a gente ver algo tão grande. E aí, eu me lembro, eu entrevistei a Raquel esses dias, que também está na ArcelorMittal. São grandes grupos que são aí, talvez, dos mais inspiradores, né? Proporcionando as técnicas mais modernas, né, de recursos humanos e tal. E como é que é esse dia a dia aí, em termos de cultura da empresa? Como é que cria uma cultura? A cultura está sendo sempre transformada? Ela é meio estática? Conta para nós o que vocês veem sobre cultura empresarial aí da Motors. Bom, as unidades que eu trabalho, elas são fornecedoras para a indústria automotiva. É uma indústria que está em constante movimento e evolução, né? E então, os seus fornecedores, que no caso é a empresa que eu trabalho, precisam também se desenvolver e aprender ao decorrer dos anos, né? Evoluir. Então, hoje, a indústria de chicote elétrico, que é a indústria que eu atuo, ela tem muita carga operacional, então o processo é muito mais manual do que tendo máquinas e equipamentos. Então, para isso, a gente precisa ter uma atuação muito forte, né, cuidando das pessoas, não só no operacional, fazer todas as atividades ali operacionais do RH, mas também apoiar muito a mudança ou o desenvolvimento da cultura dos nossos colaboradores para que a gente atinja os objetivos da empresa. E acho que também é suportar os líderes a fazerem o trabalho deles, né, que é a gestão de pessoas. Muitas vezes o foco é de que o RH é responsável por gerir todas essas pessoas, quando na verdade nós somos um suporte e quem deve fazer isso é realmente o líder. Interessante, né? Porque você fala uma coisa que eu tinha uma visão, a indústria automotiva é tudo automatizado, a gente vê aquelas fábricas de robôs, né? E aí um líder ali, quase que liderar robô é fácil. Mas você está me comentando que a indústria automotiva de base, né, tem alguns processos que são muito manuais, dependem de líderes fortes que consigam motivar as pessoas, engajar elas, e isso é um trabalho gigantesco para o RH para conseguir manter todo esse processo funcionando, né? E quando a gente fala em muito processo artesanal, manual, existem dificuldades, desafios. O que são os grandes desafios, o maior incêndio aí do RH hoje em dia, pensando nas suas estruturas de forma geral? Se tem quais são eles, né? Os principais. Eu acho que tudo que sai do planejado acaba sendo um desafio, porque aí você não tem um planejamento, né? O que você planejou, você vai ter que mudar, alterar. Eu vejo muito que o Covid foi algo que nos trouxe muitos desafios, mas essa era, vamos dizer assim, pós-Covid, ela nos trouxe muitos outros desafios, sejam desastres naturais como enchentes, onde a gente não tinha pessoas para trabalhar na cozinha, porque todos da cozinha vinham de determinada região que estava impossível de chegar até a empresa. Greve dos caminhoneiros, por exemplo, onde os nossos colaboradores do Paraná ficaram parados, não conseguiam acessar a empresa. Então, inúmeras situações, né? E hoje em dia o mundo está cada vez mais volátil, inesperado, digamos assim. Eu acho que tudo que foge do normal. Falando de pessoas, todo o comportamento do ser humano que também foge do normal. Então, cada problema, né, dos colaboradores que afetam a empresa, a gente também tem que atuar e suportar, resolver. E pensando assim
um dos maiores desafios dos últimos anos foi, né, grandes contratações, então flutuações de demanda, que a gente tem bastante também. A gente teve que contratar 700 pessoas em 2 meses, então foi uma super força-tarefa para todo o RH para trazer e fechar essa meta. Olha só, isso é uma quantidade enorme, né? E aí me chamou a atenção uma palavrinha que já houve várias entrevistas no Congresso que foi citado. Planejamento. O que é um planejamento de RH? Quais são existem fases, existem coisas que se colocam nesse planejamento? O que é a diversidade que tem tudo num planejamento de RH? Tem orçamento também? Tem questões financeiras envolvidas? Conta um pouco de forma geral aí. Porque assim, todo o material que está surgindo desse congresso, a gente está fazendo um compilado para ajudar os RHs. E, de repente, alguns insights desses estão sendo transformados aí num planejamento de RH que vai ser uma estrutura para facilitar a vida. Nem todo mundo tem a oportunidade de viver treinamentos, viver, né, de multinacionais, principalmente em empresas familiares, né? Às vezes, eu estava entrevistando esses dias, a Josimar, ela é da Cooper Standard. Ela falou, eu estava numa empresa familiar e quando eu caí na multinacional, isso deu um susto para mim, porque tinha muita coisa de planejamento, um monte de coisa. E esses insights estão servindo aí para a gente compilar um material bem bacana para o pessoal que nos acompanha, né, que vai ter acesso a isso daí, e vitaliciamente quem for cliente do nosso patrocinador oficial vai ter acesso também a Talent Chats. Conta um pouquinho desse planejamento. Quem pensa que RH apenas pessoas, né, e coisas legais, tem outro lado que é muito números. A indústria que eu trabalho, ela tem muitos colaboradores, então o custo com a folha de pagamento, ele é um custo bastante expressivo, né, salários, benefícios, encargos e tudo mais. Então, como a gente trabalha nesse caso, né, o planejamento junto com a produção, a parte de operações define quantas pessoas a gente vai ter de mão de obra direta, considerando demanda, números previstos de vendas. Nós atuamos com a parte de colocar os custos, né, dessas quantidades para ter um orçamento que a gente chama de budget. Para a parte dos indiretos, cada gerente faz o seu planejamento de área, né, onde eles vão nos dizer para o próximo ano e para os próximos 5 anos quantas pessoas eles vão precisar, considerando demanda, novos projetos e outras coisas. Tendo isso, a gente faz um acompanhamento mensal do quanto a gente está dentro ou fora desse orçamento e colocamos ações caso, né, a diferença seja muito grande. Temos uma reunião de prévia de fechamento, digamos assim, que é uma estimativa de como iremos fechar o mês, para que a gente tenha ainda 2 semanas para reagir caso precise de alguma ação assim rápida. Além disso, a gente também tem os gastos, né, da nossa própria área, assim como qualquer outra área, e nós planejamos também ações que são ações de treinamento, desenvolvimento, motivação, e aí né, eventos, etc, que aí vão para a parte mais, eu digo, legal do RH, né, a parte mais divertida, digamos assim. Onde dá gosto gastar dinheiro, né? A gente onde dá gosto. Né? Pessoas universitárias, a gente tá nesse meio de treinamento, a gente gosta de estudar, então a gente gosta de ver as pessoas se desenvolvendo também. E eu não posso deixar de citar, né? Eu tô aqui na UDESC, tô até na reitoria aqui gravando essa entrevista, e a gente tem muitos alunos, eu dou aula para engenharia de produção, também do Sul. A Stephanie já contratou muitos dos nossos egressos, né? Se transformando em líderes, eles são bons líderes. Como é que eles estão indo lá? Pode ser honesta, tá? Não... Então, muito bem, eu acho que todo mundo que vem, principalmente da área de engenharia, é uma área que traz um pensamento mais lógico, né? Eu lembro até muitos anos atrás, a gente fez uma seleção de um grupo, a gente chamou de estagiários, um grupo de trainees, onde a gente selecionou, eu não lembro exatamente, mas assim, em torno de 15 pessoas, a maioria era da UDESC, e a gente fez um acompanhamento da evolução deles, né? Alguns, obviamente, saíram, outros começaram como estagiários, eles rodaram diferentes áreas da organização e ainda estão conosco, então, né, depois se fixaram, seja como analistas, agora já estão sênior, seja como líderes, supervisores. Então, eles, de todas as áreas, a gente tem pessoal no planejamento, produção, engenharia. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo no RH que veio da área de sistemas de informação e essa pessoa atua na folha de pagamento, mas também faz bastante coisa relacionada a sistemas, está suportando com a implementação de um novo sistema que a gente vai
colocar para rodar. Então temos vários talentos vindo da Udesc para trabalhar na nossa organização. Nossa, nos enche de orgulho escutar esse depoimento da Stephanie. Então, nossos engenheiros de produção da Udesc, nossos alunos de sistemas de informação da Udesc aqui de São Bento do Sul, né, que a gente tá muito próximo, né, da Motherson, estão se transformando, estão transformando as indústrias, né? São pessoas que acabam vindo com bastante resiliência, né? Um perfil que agrega muito valor pro nosso empresariado local, estadual e inclusive nacional, né? E eu acho que para os alunos, eles conseguem implementar ou ver na prática o que eles estão estudando na sala de aula. Eu lembro, eu fiz administração e quando eu cheguei, eu fui participar de um projeto de Lean Manufacturing, onde o pessoal estava fazendo um fluxo de mapeamento de valor de uma unidade produtiva. Eu fiquei assim, nossa, que maravilha! Eu vi o que eu estudei e fiz, né, de forma teórica na universidade, eu vi implementando e funcionando na organização. Então, acho que esse é um ganho muito bacana como desenvolvimento das pessoas. E eu tenho que comentar aqui nesse momento, né? Eu sou professor do Lean Manufacturing para eles, então eu estou aqui dando aula de sistemas produtivos, até estou na fase de planejamento, da semana que vem começam aí as aulas, então a gente está no processo de planejamento e trazendo muitas novidades, né, para criar não só habilidades técnicas nos processos de ensino-aprendizagem, mas também desenvolver as soft skills, que são habilidades aí que são muito requisitadas pelo mercado de trabalho. Então a gente está em full time aqui nos últimos 3 dias estudando como que a gente, o professor também tem que estudar, como que a gente faz para transferir aí e desenvolver proatividade, resiliência, trabalho em equipe nos nossos alunos. Então é um trabalho aí que a gente faz com muito carinho. Mas vamos voltar aqui ao tema do nosso RH, que eu tenho muita curiosidade. A gente está falando com a Stephanie, grande empresa, e você falou uma coisa interessante: lidar com a diretoria, falar com eles, superar desafios. Eles trazem as dificuldades, você leva números, às vezes de repente esses números existem oportunidades. Como é que é essa relação de conversar com a diretoria? Conversamos com muitos diretores, presidentes, enfim, considerando, né, o tamanho do grupo. A gente tem várias camadas de fazer reporte, reuniões, etc. E eu acho que nada melhor para falar com eles do que trazer números, dados e fatos. Diretores de cargos acima são pessoas que precisam decidir rápido e são muito focadas em gráficos e números, então realmente transformar o RH em números e levar isso para que eles possam nos entender melhor, né? E lembrá-los muitas vezes de que o RH não está lá só para fazer operacional, e sim para contribuir com a estratégia da organização, que muitos dos desafios e objetivos organizacionais precisam do suporte do RH, assim como de outros departamentos, para fazer acontecer. Eu vejo o pessoal da Talent Ads me pedindo para falar uma coisa, porque saem relatórios na Talent Ads automatizados, coisas que criam esses mecanismos de números, inclusive um relatório que é muito bacana, que ele cria um comparativo de um indicador, que é o valuation do que a pessoa vale, aquele currículo, e quanto que ela está recebendo. Aquilo é um indicador de atividade, coisas que são novas no mercado. E voltando aqui para nossa conversa, essas oportunidades de melhoria que os diretores trazem, eu gosto de fazer uma brincadeira, Stephanie, assim: e se você tivesse um orçamento infinito por um dia, o que você faria com esse dinheiro? Eu acho que eu fecharia todos os contratos para serem realizados posteriormente de todas as pendências que o RH tem. Muitas vezes, obviamente, a gente não consegue realizar todos os nossos sonhos no ano, a gente precisa dividir isso nos próximos anos, né, e planejar e trabalhar por prioridades. Então, eu acho que eu fecharia contrato, seja de treinamento, seja de melhorias, muitas vezes até física, né, nas condições de trabalho, ou situações que a gente precisa atender, muitas vezes legislações, enfim. Eu fecharia todos esses contratos para que fossem executados se a gente melhorasse a vida dos nossos funcionários. Então tem 10 anos de planejamento, já tá tudo detalhadinho lá, pega e traz tudo hoje, resolve esse negócio aqui. Eu não sei, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então a gente gosta de ver resolvendo as coisas o quanto antes, né? Então talvez claro, a gente transforma uma brincadeira, né, num momento aí de coisa séria, né? Porque se realmente aparecem as oportunidades pra gente resolver, tem que ter um plano, né? Então, esse fator plano, eu gosto de evoluir um pouco mais. Você falou em treinamento.
Como que é um plano de treinamento do próximo ano, assim? Vocês têm uma estratégia para treinamentos? Como que se faz LNT, levantamento de necessidade de treinamento? Vocês têm todo esse mapa da configuração das lideranças, dos funcionários, para saber o que cada um precisa ser treinado? Sim, a gente faz esse levantamento, né? Então, o gestor de cada área vai nos trazer as necessidades. O RH vai coletar tudo isso, vai também priorizar, né? A gente precisa manter estar dentro do orçamento, então verificar o que é preciso fazer, depois priorizar. Muitas vezes a gente leva isso para aprovação dos níveis acima, diretoria e tudo mais, e começa a executar, né? Obviamente, os planos começam de um jeito, terminam de outro. O plano, acho que é importante o planejamento, mas ele muitas vezes vai ser refeito ou deixado de lado em momentos de crise, etc. Mas faz parte do trabalho. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Sensacional. E a gente já vai vindo para a reta final aqui da nossa entrevista, mas se a gente puder dar... Assim, tem muitos RHs assistindo. Dica de RH para RH, né? Sabe? Se pudesse dar uma ou algumas dicas para esse pessoal que está assistindo, como se transformar, né, num prioritário de uma organização. Às vezes, né, o RH ele não está se enxergando como prioritário, mas na minha visão ele pode se posicionar dessa forma, trazer essa realidade. Que tipo de dicas você daria para esse pessoal? Estar junto com a estratégia, estar junto nas reuniões, decisões importantes. Eu acho que outro ponto bem importante para RH, para você ser eficaz na resolução de problemas, muitas vezes a gente precisa olhar o problema real e o que está por trás disso verdadeiramente, porque se a gente mascara, tampa o sol com a peneira e não vai a fundo nesse problema, muitas vezes a gente não resolve ele. Quando a gente fala de interações entre as pessoas, entre gestores e colaboradores, entre os próprios colaboradores, a gente precisa chegar ali realmente na causa raiz e falar abertamente sobre os nossos problemas, medos, dores, etc. Porque senão aquela relação não resolve aquele problema, isso interfere fortemente na organização, no setor como um todo. E minha dica final é não desistir. Muitas vezes as mudanças que a gente precisa fazer quando a gente fala de cultura, muitas vezes elas são mais demoradas do que uma mudança numa máquina que você vê a diferença no output da máquina no dia seguinte. Elas levam mais tempo. Então, o não desistir, o continuar fazendo, e aí muitas vezes quando você vai olhar numa perspectiva de tempo maior, talvez anos depois você consegue olhar para trás e ver o quanto essa empresa, esses colaboradores evoluíram, né? E com certeza suportados aí pelo RH. Só quem tem muita maturidade, que já viveu tudo isso para falar que vale a pena. Stephanie Nathalie Rittel, muitíssimo obrigado por participar desse nosso congresso Talent Intelligence Brasil. Suas recomendações, insights foram de alta valia para os nossos ouvintes e a gente fica muito satisfeito. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite. Foi um tempo muito bom aí conversar com você. Tchau, tchau. Tchau. E finalizamos mais uma incrível entrevista. Agradecer ao nosso participante aí, Congresso Talent Intelligence Brasil. Agradecer aos nossos patrocinadores, Talent Eds, o Desk como apoiadora, Centro de Inovação Planalto Norte, apoiador, e a incubadora Ciores. Muitíssimo obrigado. Lembrando que todo esse material está sempre concentrado ali no talentsummit.com.br. Você encontra tudo ali. Valeu, até a próxima!